O pinguço do Lula mente por 7 minutos em pronunciamento. É exatamente com essa frase, assim, sem filtro nenhum, que o material da nossa análise de hoje joga a gente no meio do furacão. Sem rodeio, sabe? A fonte que a gente vai investigar vai direto na jugular, construindo uma crítica pesada sobre as falas mais recentes da presidência. E olha, já que a gente começou com o pé na porta, aproveita e já inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder como destrinchamos esses temas complexos. Mas voltando para o nosso foco. O que chama atenção logo de cara nessa crítica é como ela bate de frente com a narrativa do discurso do Dia do Trabalhador. O argumento central é que existe um abismo gigantesco entre o que foi falado na televisão e o que quem acorda cedo para trabalhar todo dia está realmente vivendo na pele. O que nos leva direto para a grande polêmica do dia. Será que os direitos trabalhistas tradicionais viraram uma armadilha? É uma pergunta bem instigante, né? E deixando qualquer posição política de lado, o objetivo aqui é entender como essa análise tenta desmontar aquela ideia antiga de que a lei trabalhista de décadas atrás é um benefício sagrado. Será que, na verdade, ela virou uma âncora, segurando o progresso de quem trabalha? Seção 1. O pronunciamento sob crítica. Vamos ver qual foi o verdadeiro impacto dessa transmissão. A fonte destaca um número super específico para a gente pensar: 7. Foram exatos 7 minutos de discurso na televisão. Só que, segundo o material analisado, foram 7 minutos jogados no lixo. A crítica afirma categoricamente que a mensagem caiu num vazio absurdo, entregue para um público que estava exausto, véspera de feriado, com a cabeça na viagem. Basicamente, ninguém estava nem aí porque estava sendo prometido na tela. E o resultado prático de todo esse esforço oficial? O número trazido na análise é 0. Exatamente, 0% de impacto orgânico na internet. Ah, mas e aquelas hashtags elogiando o discurso? Alguém pode perguntar. A fonte é afiada ao afirmar que tudo isso foi 100% fabricado. Tudo impulsionado por perfis pagos e robôs, sem nenhuma gota de adesão real, genuína, das pessoas que estavam em casa. Avançando para a seção 2, a polêmica da legislação trabalhista, a famosa batalha da CLT contra a economia dos aplicativos. De um lado, a análise aponta a nossa tradicional CLT como um poço de impostos, descontos que comem boa parte do salário, horários totalmente engessados e muita burocracia. Do outro lado, entra o trabalho por aplicativo, a chamada economia gig. O argumento prático deles é que muita gente, depois de provar flexibilidade e a chance de fazer um dinheiro a mais de forma independente, acaba preferindo esse caminho. Eles começam a enxergar a velha legislação como uma jaula que mais atrapalha do que protege. E eles aplicam essa exata lógica na discussão do momento sobre acabar com a escala de trabalho 6x1. A análise desenha um verdadeiro efeito dominó para sustentar que não existe benefício do Estado sem um custo oculto. Funciona assim. Passo 1. O governo vai lá e caneta o fim da escala. Passo 2. As empresas perdem horas de produção e correm para reajustar os custos. Passo 3. A conta chega pesada. Segundo a crítica, a consequência óbvia é que os salários oferecidos vão cair ou as contratações vão despencar de vez no mercado. Toda essa visão econômica desemboca numa frase com uma veia bastante libertária. Escuta só. O único direito que o trabalhador tem de verdade é o direito de pedir demissão. Forte, não é? A ideia que eles defendem é que ficar esperando salvação através de decreto do governo é pura ilusão. O poder de verdade da força de trabalho estaria na liberdade de levantar, sair de um emprego ruim e ir buscar ativamente oportunidades melhores. E isso nos leva para a seção 3, economia, impostos e apostas. Vamos dar uma olhada nessas contradições econômicas. O material bate de frente apontando 3 grandes alvos de hipocrisia estatal. Primeiro, o programa Desenrola, argumentando que é só a repetição de um plano que já falhou antes e que agora ainda incentiva o uso de um dinheiro essencial como fundo de garantia. Segundo, a atitude super contraditória em relação às plataformas de apostas. E terceiro, a desculpa oficial para o preço alto dos combustíveis, que sempre joga a culpa para fatores externos. Vamos mergulhar nesses 2 últimos pontos. Dá uma olhada nessa linha do tempo das apostas esportivas, é um baita de um paradoxo. Ponto 1. No governo passado, as bets viviam num limbo, sem nenhuma regulamentação. Ponto 2. O governo atual aprova tudo e regulamenta, puramente de olho no caminhão de novos impostos. Ponto 3. Hoje, esse mesmo governo começa a proibir quem está nos programas de dívida de jogar, culpando as apostas pelo endividamento da população. A ênfase aqui é clara. O Estado criou o próprio monstro, que agora faz cena dizendo que vai combater. Na bomba de combustível, o embate de narrativa segue firme. De um lado, o discurso oficial vai para a televisão dizer que a gasolina está cara por causa de guerra e conflitos globais. Mas o material que a gente está analisando refuta isso na lata. A alegação deles é bem direta.
Os preços explodiram simplesmente porque o governo trouxe de volta pesados impostos federais que a administração anterior tinha cortado. Nada além disso. Para resumir o sentimento sobre esse otimismo todo dos dados econômicos oficiais, a análise solta uma citação altamente irônica e colorida. O céu tá rosa e os unicórnios peidam perfume, segundo os números do Porsche. É uma brincadeira com as palavras, claro, mas com um fundo muito sério. É uma metáfora para dizer que aqueles relatórios oficiais comemorando a economia parecem um verdadeiro conto de fadas, quando a gente compara com o rombo real no bolso do cidadão. Chegamos na seção 4, o paradoxo do antissistema. A famosa diferença entre a retórica e a realidade. O contraste que eles evidenciam aqui é enorme. No microfone, é aquele discurso fervoroso e antissistema contra o tal do andar de cima. Mas a realidade apontada pela fonte? Viagens internacionais chiquérrimas ao lado da realeza europeia e uma política de juros nas alturas que só favorece os maiores bancos do país. A conclusão levantada é simples. Depois de 20 anos ditando as regras, não tem mais como posar de herói antissistema. O líder se tornou o próprio sistema. E por que essas táticas de discurso antigo pararam de funcionar? A resposta está na informação descentralizada. Antigamente, se os dados oficiais mostrassem um país perfeito, as pessoas culpavam o mercadinho do próprio bairro por estar caro. Hoje a coisa mudou. A comunicação em rede permite que cidadãos de todo o país comparem os boletos e os perrengues em tempo real. A experiência coletiva da internet desmente instantaneamente qualquer narrativa inventada. E essa reflexão constrói o cenário ideal para o nosso último ponto, deixando uma questão de peso para a gente processar. Como é que a comunicação política clássica vai conseguir sobreviver na era da informação descentralizada, onde qualquer discurso oficial é logo desmentido pela dura realidade das prateleiras do supermercado? É um desafio estrutural gigantesco que promete mudar as regras do jogo entre o que é dito num palanque e o que a gente de fato vivencia. Fica a reflexão para todo mundo.